Muito bem, galera. Vamos continuar aqui com o nosso terceiro bloco de aulas. Vamos estudar a questão de número 5, 6 e 7. E aí a gente finaliza as questões de improbidade administrativa. E na próxima aula a gente começa as questões, ou melhor, começa a estudar as questões de licitações. Beleza? Eu vou gravar essa aula de licitações ainda amanhã, então provavelmente até o final da semana vocês já vão estar tanto com as questões de improbidade e de licitações disponíveis no ambiente AD para vocês assistirem. Na semana que vem eu gravo contratos e regime jurídico único dos servidores do Rio Grande do Sul, tá beleza? E aí, consequentemente, as demais aulas. Vamos lá, galera. Vamos dar uma continuidade aqui na questão de número 5. Dessa vez é uma questão para auditor fiscal de tributos municipais da Prefeitura de Santo Augusto, no Rio Grande do Sul, ano de 2020. Vamos lá. A chamada Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992, atualizada até a Lei 13.650 de 2019, ou seja, não previu a alteração recente que nós tivemos, estabelece que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, citando expressamente 10 situações que configuram o referido ato de improbidade. Entre essas situações está a seguinte. Vamos lá, aqui são as opções e vamos direto para os fundamentos da questão. Questão, aliás, assertiva A, galera. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Olha só, isso aqui, na verdade, não é um ato que atenta contra os princípios da administração. Presta atenção que a questão nos questiona o que? Ela quer, dentre essas opções aqui, que a gente aponte quais delas ou qual delas é ato que atenta contra os princípios da administração, ok? A primeira, galera, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, não é um ato que atenta contra os princípios da administração. Ela é, na verdade, um ato que causa prejuízo ao erário. Por quê? Porque a partir do momento que o erário deixa de arrecadar aquilo que deveria, em virtude de uma conduta negligente do servidor, então está se ocasionando o dano ao erário. Tá? Olhem só, o dano ao erário está previsto no artigo 10º da lei. Lembre, artigo 9º é enriquecimento ilícito. Artigo 10º, dano ao erário. Artigo 11, atos que atentam contra os princípios da administração pública. Aqui, esse ato de improbidade, ele sofreu uma alteração na sua redação, mas que não trouxe prejuízo para a questão. Olha aqui, ó, artigo 10º, que é o dano ao erário, inciso 10º, agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Olha só, aqui houve uma alteração que diz ilicitamente. Por quê? Porque agir negligentemente pode ser tanto com uma conduta dolosa ou culposa. Então, muitas vezes, o agente público ele agia de forma culposa e, mesmo assim, ele, obviamente, responderia por dano ao erário. Agora, além de que a conduta seja apenas na modalidade dolosa, tem-se também que o agir dele seja ilícito, tá? É, na verdade, uma pequena alteração que trouxe uma melhor compreensão da conduta praticada pelo agente. Uma melhor compreensão entre conduta e tipificação do ato de improbidade, tá bom? Então, temos que a assertiva A não é o nosso gabarito, porque lembrem que o comando da questão aqui nos pede uma
um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Esse aqui é um ato que causa prejuízo ao erário. Olha só, assertiva B. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Caramba, isso aqui é muito tranquilo, né? É enriquecimento ilícito. Perceber vantagem econômica, enriquecimento ilícito. Aqui não houve alteração no texto da lei. Continua igual. Olha aqui. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública ou de qualquer natureza. Sempre que houver alteração no texto da lei, eu boto esse cuidado aqui, ó, em azul e preto para vocês. Assertiva C. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior do mercado, prejuízo ao erário. Ato que causa prejuízo ao erário, assim como é na assertiva A, na alternativa A. Ok? E mais uma vez, aqui não tivemos alteração. Percebam que o que está previsto na alternativa D é igual o texto legal lá no inciso 15. Ok? Prejuízo ao erário, lembrando, é o artigo 10º. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao mercado. Tá? Assertiva D. Mais uma vez, ó, galera, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Olha só que tranquilo. Receber vantagem econômica e perceber vantagem econômica, a gente já sabe que é enriquecimento ilícito. O agente está recebendo valores de forma ilícita, tendo em vista alguma conduta ilícita que foi praticada ou por parte de um particular ou por parte dele mesmo. Tá? Então ele recebe valores, ou seja, ele está se enriquecendo ilicitamente. Nas outras duas opções, nós percebemos aqui que houve negligência na alternativa A por parte da arrecadação de tributo e na D, permitir ou facilitar a aquisição de permuta ou locação de serviço superior àquele pago pelo mercado, ou seja, é a administração pública gastando mais do que o mercado paga em média naquela locação, por exemplo. Tá? Então, os dois dá para perceber nas entrelinhas ou na conclusão da leitura da alternativa que há um prejuízo ao erário de fato. Agora, o nosso gabarito, galera. Ato que atenta contra os princípios da administração. Olha aqui, ó. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razões das atribuições e que deva permanecer em segredo. Isso aqui, galera, isso aqui, prestem atenção. Cai muito em prova, especialmente em provas para a segurança pública. Prova com a Polícia Civil, prova com a Polícia Militar, prova para a Polícia Penal. Por quê? Porque o serviço policial, por si só, ele exige por parte do agente público a necessidade de não revelar a terceiros informações que ele possui em virtude do seu cargo. Ok? Então, a partir do momento que o agente ele divulga, propaga essas informações, sendo que ele deveria manter o segredo no que diz respeito a essas informações, ele está cometendo um ato de improbidade, tá? E cai demais mesmo. Lembrem, revelar segredo é ato que atenta contra os princípios da administração, beleza? Olha o que diz a redação do artigo 11, ato que atenta contra os princípios da administração, é artigo 11, inciso 3º, olha aqui, ó. Revelar fato ou circunstância de que tem razão em razão das atribuições. Aliás, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informações privilegiadas ou colocando em risco a segurança da sociedade do Estado. Salvo o melhor juízo, a gente acabou de corrigir uma questão anteriormente com esse mesmo inciso aqui. Então já é a segunda vez durante essa aula que a gente se depara com este inciso. Por quê? Porque ele cai bastante. Então lembrem, revelar segredo quando se tem obrigação legal de permanecer em segredo
tá? É ato que atenta contra os princípios da administração. Nosso gabarito é letra E, tá? Isso aqui sim, galera, é atos que atentam contra os princípios da administração pública. Beleza? Vamos para a nossa questão de número 6. Questão mais curtinha, ó. Assistente social para o Instituto Federal Farroupilha. As previsões legais da Lei 8429 de 1992 dão conta de que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com tracinho da sentença condenatória. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Galera, as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, elas só se efetivam com o quê? Com a leitura da sentença condenatória, com a abertura da sentença condenatória, com a promulgação da sentença condenatória, com o trânsito em julgado com a condenação, por meio de sentença condenatória, tá? Galera, para quem é da área do direito, essa aqui é uma questão bem tranquila, porque quem é formado em direito já ouviu falar, pelo menos alguma vez, durante os estudos da faculdade, especialmente em processo civil, tá? Que trânsito em julgado significa aquela sentença em que não é possível mais interpor recurso, ou seja, é a sentença definitiva. E assim é previsto na Lei de Improbidade Administrativa. O quê? Que a pena aplicada nesta lei, ela só se efetiva, só é possível a aplicação, a execução da pena a partir do momento do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, se o agente foi sentenciado em primeiro grau à perda do cargo, ok? Perda do cargo, diferentemente de demissão, que demissão é lá no processo administrativo disciplinar. Presta atenção. A pena de demissão é prevista na Lei de Improbidade. Ok? Desculpe, a perda do cargo, gente. A perda do cargo é na Lei de Improbidade. A lei fala em perda do cargo. No processo administrativo disciplinar, aí sim a pena é de demissão. Tá? São institutos jurídicos diferentes, mas com a consequência igual. Qual seja, o fulano que agiu ilicitamente, ele vai sair da sua função, do seu cargo público, tendo em vista o ilícito que ele praticou. Tá? Então, para quem não é da área do direito e nunca ouviu falar, trânsito em julgado é o nosso gabarito, galera. Por quê? Porque a própria lei de improbidade faz essa previsão legal. Ela diz o quê? Que somente se efetivam as penas aplicadas lá na lei de improbidade quando há o trânsito em julgado da sentença. Quando o processo tramitou todas as instâncias necessárias e ao final não se tem mais como interpor recurso. E essa sentença então se torna definitiva. Sentença definitiva e trânsito em julgado da sentença são quase que sinônimos, tá? Então, o que diz aqui o artigo 20 da nossa lei? A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com trânsito em julgado da sentença condenatória. Olha, ó, questão facinha. Especialmente para quem é da área do direito aí e vai fazer essa prova, tá bom? Então, nosso gabarito é a assertiva D, galera. A leitura, abertura, promulgação e condenação por meio de sentença condenatória, nada disso aqui é o nosso gabarito, tendo em vista que é por meio de previsão legal que está o nosso gabarito, tá? Artigo 20 da lei. Galera, última questão. Auditor de controle interno, prova de 2019. Considere a seguinte situação hipotética. Um servidor municipal recebeu vantagem econômica por intermediar a liberação de verbas públicas, motivo pelo qual foi processado por improbidade. Considerando a Lei 8429 de 1992, a conduta desse servidor está inserida expressamente na modalidade de ato de improbidade administrativa. Olha aqui, ó. A gente estudou
algo muito parecido com isso na questão de número 5, beleza? O que? Situações em que o servidor público ele percebe ou recebe vantagem oriunda de algum ato ilícito. E que tipo de ato de improbidade administrativa é esse? Decorrente de concessão de benefício administrativo e financeiro? Não. Que atenta contra os princípios da administração pública? Não. Decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro? Não. Que causa prejuízo ao erário? Muito menos. Recebeu vantagem econômica, galera, é facilmente identificável como que importa enriquecimento ilícito. Beleza? Importa enriquecimento ilícito. Por quê? Porque é assim que está previsto em lei. Artigo 9º. Olha só. Dos atos que importam enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir mediante a prática de ato doloso. Lembrem, não existe mais ato culposo nos 3 casos de improbidade administrativa, tá bom? Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, do mandato, da função de emprego ou de atividade das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública. O que o nosso agente fez aqui? Ele intermediou a liberação de verbas públicas e, por meio dessa intermediação, ele recebeu vantagem econômica indevida. Então, o que ele cometeu? Um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, tá bom? Tranquila essa questão também. Olha, uma prova para auditor de controle interno, é uma prova para nível superior, geralmente é uma prova difícil, concorrida, mas essa questão veio aqui, ó, bem tranquila. Para quem fez essa prova, tenho certeza que a grande maioria acertou, e vocês, com certeza, tendo conhecimento, domínio, tá, da lei de improbidade, também responderiam com maior tranquilidade. Galera, fizemos aqui a resolução de 7 questões, e o que eu quero concluir com vocês nesse momento? A importância, e eu vou reiterar isso, a importância de vocês terem conhecimento da letra da lei. Porque todas as questões que nós estudamos aqui, e quase 100% das questões que vocês vão fazer de improbidade administrativa da Banca Fundatec vai ser questão relacionada à letra de lei. Tu pode me perguntar, professor, por que o senhor não trouxe então questões de outras bancas que estejam atualizadas com a nova lei? Galera, não adianta vocês irem para a prova sem conhecer a banca de vocês. Sem vocês entenderem como a banca de vocês cobram o assunto ou aquela matéria na prova. E na aula de hoje ficou bem claro que a banca de vocês, ela adora pedir letra de lei, ok? Por isso que eu falo, leiam a lei de improbidade, leiam várias vezes, se possível, e deem muita atenção, pelo menos, principalmente nos artigos iniciais, do artigo 1º ao 13 ali, que teve a grande maioria das alterações, tá? Muitas delas insignificantes, apenas algumas alterações para deixar mais claro o artigo, outras mais significativas, como aquela em que não cabe mais ato de improbidade para condutas culposas, e algumas outras alterações também, tá? Então, repito, mais uma vez, galera, você é insistente com isso e chato, tem um domínio da letra da lei, que tendo o domínio da letra da lei, vocês não vão errar nenhuma questão de improbidade, especialmente se for questões da Fundatec, tá? Algumas outras bancas já tendem a pedir um pouco mais de jurisprudência, alguma teoria, algum posicionamento de algum doutrinador, etc, 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 tá bom? Então espero que tenha ficado bem claro para vocês hoje como a banca de vocês cobra essas questões. Vocês leiam a lei, assistam a aula do curso que vocês compraram, façam muitas questões lá no que concursos, ou seja, para onde vocês estejam fazendo, mas deem atenção, que a minha aposta é que na prova de vocês vai cair pelo menos uma questão de improbidade administrativa, especialmente porque tivemos alterações recentes nessa lei, tá bom? E por fim, galera, para finalizar a aula, vou deixar aqui o meu e-mail do curso,
rodrigogabi@cursoSuperaCam.com.br. O meu WhatsApp 51999536098 e o meu Insta, galera. Muita gente me chama lá no direct e me pergunta sobre concurso público. Tu pode me procurar lá, me adicionar, enfim, me mandar direct, seja lá o que tu queira fazer. E eu vou fazer questão de te ajudar se tiver alguma dúvida sobre essa aula ou sobre os teus estudos no geral, tá bom? Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil essa aula, tá? Tenho certeza que sim. E foco nos estudos, porque a nossa próxima aula será de licitações. Vamos corrigir 7 questões de licitações, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima.